Eu quero muito que você me diga, você trabalha fora e ainda é mãe? Dona de casa, esposa, filha? Bom, tem muitas coisas que envolvem a vida de uma mulher nos dias atuais. Sempre foi assim, mas hoje parece que a carga é ainda maior. Tem algumas que ainda estudam. Então, eu quero muito que você coloque aqui para mim, eu quero falar o seu nome, valorizar você, mulher, que consegue conciliar a carreira com a maternidade, que é o nosso tema de hoje. Obrigado aí, a minha sogrinha que está aqui, um beijo para você. Deus te abençoe. Obrigada por você ser mãe do meu marido e avó dos meus netos. A nossa família só existe porque você existe. Obrigado, Cida. Beijo, viu, querida? Que lindo. E a gente... mas tem que valorizar, sim, né? Com certeza. Agora, eu estou aqui colocando estas situações, mas eu acho que existem até outras situações que acabam consumindo esse tempo, essa energia da mulher e, às vezes, muitas delas não dão conta da maternidade como deveriam ou não conseguem se dedicar à carreira como deveriam. E aí hoje você está aqui justamente para isso, né, Lídia? Para poder nos falar sobre conciliar esse equilíbrio entre uma coisa e outra. Sim, sim. Então o que eu vejo é o seguinte, até para eu chegar nessa temática foi também com a minha transição de profissional para mãe. Né? E foi aonde as pessoas que me acompanham o meu trabalho, começaram a me perguntar mais a respeito disso. E eu entendi que ali eu precisava realizar um trabalho de trazer para essas mulheres todo esse aprendizado necessário que muitas vezes não é falado, porque as mulheres que são mães, elas recebem muita opinião externa. E nem todas estão preparadas, eu acho que a minoria está preparada para ouvir uma opinião externa e não deixar aquilo chegar a afetar ela emocionalmente. Né? Então, nós precisamos ter uma blindagem do nosso emocional em relação à opinião alheia, porque senão ela não vai respeitar o que são os valores para ela, o que de fato faz sentido para a vida dela, para a história dela, para a realidade dela, para o que ela e o esposo têm de comum acordo ali do que vai ser a dinâmica familiar deles. E aí, se ela fica ouvindo o tempo todo a opinião de fora, ela às vezes vai deixar de ouvir o que dentro dela está gritando para ser feito ou para poder deixar de ser feito, para poder ela dar foco em alguma outra coisa, mas ela quer corresponder à expectativa de fora. E hoje, com as redes sociais, com o advento da internet, onde se consegue informação muito fácil, eu falei sobre estudar, hoje é possível até estudar pelo EAD, ou seja, está em casa, você está ali fazendo tudo e ainda estudando. Isso faz com que estas informações externas influenciem, porque quando a gente pensa nessa influência, nessa interferência muitas vezes, às vezes não é só influência, é interferência, né? Vem da vovó, do vovô, do papai, da mamãe, né? Dos pais. E aí, todo mundo tem a oportunidade. Titia, vovó, vem todo mundo quer dar um pitaco naquele casal que está ali com o primeiro filho, enfim. Mas também existe na internet muitos palestrantes, muitas pessoas dando opiniões também, que muitas vezes ajuda, mas esse discernimento do que é bom para mim, para minha família, tem que partir desta mulher. Exatamente. E aí o que eu percebi? Eu precisava, dentro da possibilidade que o meu trabalho, né, como psicóloga, como professora, eu precisava orientar da melhor maneira possível outras mulheres para que elas consigam fazer esse equilíbrio acontecer quando elas sentem que a chegada dos filhos foi algo que realmente transformou, porque transforma, né, as nossas vidas, mas isso não é um impeditivo para aquela mulher que ela sente que para ela tem algo a mais para realizar, uma missão que vai para além da casa dela. Só que em primeiro ponto, essa missão que ela recebeu ali, enquanto esposa e mãe, ela precisa olhar para dentro do lar, porque todas as vezes que ela negligencia para olhar para fora, para percorrer essa jornada em busca da carreira, aí ela não vai conseguir ver essas duas coisas caminhando e caminhando em ordem. Então, dentro do meu trabalho, eu consigo hoje orientar para que elas possam ordenar. Então, eu desenvolvi uma metodologia para que a mulher ela possa ordenar a vida dela dentro de 5 pilares, que são os pilares fundamentais
para que a mulher consiga conciliar os dois. E hoje você vai falar para nós desses 5 pilares. Claro. Ai, que delícia! Claro. Porque o que nós estamos falando da interferência, gente, uma coisa é a orientação. Ela, como profissional, tem a habilidade, a expertise e o conhecimento para ajudar aquela mulher a se descobrir, a desabrochar tanto para a carreira quanto para a maternidade e conciliar as duas coisas para seguir em frente. O que eu estou falando é de interferência. Quando chega e fala, tem que ser assim, não, mas você tem que fazer desse jeito. Aí começa a complicar a vida dessa mulher. E o que nós queremos hoje é que você se sinta feliz sendo uma boa profissional e se sinta mais feliz ainda sendo uma excelente mãe. Então fica conosco porque nós vamos agora para o nosso intervalo, mas a gente continua no próximo bloco esse tema que eu acho muito legal, que é a carreira e a maternidade. Fica com a gente e a gente volta já. Olha só, a Érica Marques, lá de Resende, no Rio de Janeiro, ela fez uma pergunta. Se além da uva da nossa receita, ela poderia, por exemplo, colocar chocolate em barra. Érica, eu perguntei para a chefe Inês, ela disse o seguinte: a vantagem desse doce, além de ser uma receita de família, é uma receita que faz muito sucesso. Por quê? Porque é o azedinho, o ligeiro dulçor, né, da uva, e o azedinho da uva em contraste com o doce é que faz esse doce ser especial e gostoso. Então, se você coloca chocolate, ela disse que vai ficar muito doce, vai ficar enjoativo. O ideal é que você coloque a fruta mesmo, que vai ficar melhor. Carinho grande aí para Jurema Leitão, para Érica, mas família Miguelone. Ui! Maria Jenner, eu assustei. Maria Jenner, ela já está fazendo a receita. Delícia, obrigada por fazer. Depois conta para nós como ficou, viu, Maria? Parabéns. Ela falou que ela não está trabalhando fora, mas você é mãe, né? Como que é isso para nós? Conta para nós aqui. A Deise Bilar, ela colocou assim: boa tarde, sempre fui multitarefas. A maior cobrança era minha mesmo. Eu queria tudo perfeito. A casa, o trabalho, a maternidade, acho que deu tudo certo. Mas eu acho que essa cobrança, a gente está falando das interferências externas, sim, mas eu acho que a cobrança, acho que é da própria mulher, né? Sim, mas por quê? Essa necessidade de atender expectativas de fora. E se ela não para pensar que às vezes ela mesma está se cobrando de atender essas expectativas, ela se perde nisso. Às vezes ela se cobra tanto e ela sofre. Passa muito tempo sofrendo e sofrendo calada porque ela não quer, né, externalizar que aquilo está difícil, porque ela quer continuar dando conta de tudo e atendendo essas demandas todas, porque realmente nós temos muitas. Agora, como você tem as suas orientadas, ou seja, as mulheres que você tem orientado, tem dado consultoria, você disse que são 5 passos que mudaram a vida delas a partir da sua, porque sim, a primeira mudança foi com você. Foi como eu estava, né, compartilhando com você aqui. A dinâmica que eu encontrei, né, na minha jornada para que a minha vida funcionasse hoje como mãe, como profissional, e para que isso tenha leveza, para que não seja algo que me faça ficar aborrecida em fazer o que eu preciso fazer, tanto como mãe quanto como profissional, existem pilares fundamentais que fazem com que essa mulher tenha um fortalecimento espiritual, emocional e também da saúde física, que é fundamental, né? E aí esses 5 pilares, que eu considero 5 pilares, ele começa, o primeiro deles é a espiritualidade. Toda mulher que se desenvolve do ponto de vista espiritual, que tem a inteligência espiritual desenvolvida, ela vai ter uma percepção da missão dela no mundo, da missão dela dentro do lar, diferente da mulher que ela ainda está desconectada disso, que ela está no automático e não está se desenvolvendo nesse aspecto. Sem contar que ela também, quanto mais desenvolve a espiritualidade, mais ela vai ser também tolerante com quem está fazendo escolhas diferentes. E também se alguém vem com opinião externa, como ela está ali conectada espiritualmente com algo muito maior do que ela, né? Ela está em Deus, ela vai ter tranquilidade para conduzir. O segundo pilar é a cura emocional. Então é onde entra toda a minha expertise como psicóloga e tudo que eu percebi atendendo ao longo desses 10 anos, muitas mulheres, muitas famílias, muitos adolescentes. E entendi que a mulher que está com a autoestima no lugar
A mulher que está bem, que está autoconfiante, ela consegue também ter essa gestão dos papéis e a gestão do que está acontecendo sem que ela se perca numa ansiedade extrema, numa depressão. Nesse ponto, nesse segundo pilar, é necessário buscar ajuda? Com certeza. Buscar ajuda não somente a psicoterapia, mas hoje nós temos diversas maneiras de desenvolver a nossa inteligência emocional, de desenvolver toda essa parte emocional. Mas sim, uma mulher que passou por uma história de vida que ela ainda traz muitas marcas que para ela é difícil lidar, ao ponto que ela pode perceber que ela tem uma ansiedade muito grande, que talvez esteja hoje até se medicando. É importante que ela faça esse cuidado, porque às vezes elas vão para essa parte do cuidado médico, mas deixam de buscar todo esse processo que poderia curar o emocional dela, que tem a ver com a psicoterapia. Então tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda, sim. Terceiro pilar, Lídia. Aí é o alinhamento conjugal. Casal que não dialoga e que não entende qual é o seu papel dentro do casamento e da família, vai ter mais dificuldade. Como que essa mulher vai se dedicar ao que ela gostaria de fazer profissionalmente se ela e o marido não estão entrando em um acordo sobre o que cada um ali está se dedicando? Se eles não são apoiadores um do outro, se eles estão se confundindo nos papéis. E também a questão de como essa mulher vê a maternidade, porque o que eu vi até hoje como psicóloga são muitas mulheres trazendo filhos para casamentos que estão ruins como uma forma de restaurar o casamento, só que não. Os filhos precisam chegar no casamento como um fruto de amor. Então, se eles chegam num casamento quando o casal está desalinhado, fica muito mais difícil. Entendi. Né? E muitas mulheres que, por suas carências emocionais, querem ter filhos para suprir o que lhes falta. E olha a carga que elas colocam nessas crianças. Então, ou seja, todo esse emocional fica focado na criança. Exato. E aí o que vai acontecer? Quando essa criança crescer e o ninho vazio, como é que essa mulher vai lidar? Por isso que é importante a mulher, né, esse terceiro pilar, esse alinhamento familiar, conjugal e da mulher, de como ela vê. E qual que é essa missão que eu tenho enquanto mãe? O que realmente é meu papel, minha responsabilidade que eu não deveria terceirizar? Porque isso lá na frente vai trazer consequências para os meus filhos e até para mim. Porque se os meus filhos não estiverem bem e maduros lá na frente, vai sobrar para mim, para o meu marido, porque vamos ter pessoas despreparadas para a vida, que vão ficar adultos dependentes de nós num momento que não era para depender, emocionalmente, financeiramente, entende? E suscetíveis a outras coisas. Outras coisas, né? Que vão roubar dessa criança aquilo que já faltou na infância. Exatamente. Legal. Por isso que é importante entender o que não é terceirizável. E que muitas vezes a mulher nessa cobrança da carreira, ela deixa para outras pessoas fazerem. E aí eu quero abrir um ponto. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas muitas mães colocam as crianças porque o dia inteiro na escola. Sim. É como se a escola tivesse que educar. E aí já chega em casa já de banhinho, jantinha, já põe para naná e tudo bem. Então, só que aí quem estão sendo as pessoas que estão formando as crenças dessa criança? Não são os pais. São as pessoas que estão lá na escola, são outras pessoas, não são os pais. E aí a gente vai ter que lidar com o fato lá na frente de que os valores deste pai e desta mãe não foram passados como as pessoas fundamentais, mas na verdade eram para ter sido eles. Perfeito. Né? E aí o nosso quarto pilar é a saúde física. Aí entra tudo o que eu venho trabalhando também há 15 anos como nutricionista e o que eu vejo as crianças e as mulheres, né, as mães, que têm essa oportunidade ali de juntas vivenciarem a alimentação, a construção de toda essa parte de cuidados da saúde. Uma mulher bem cuidada do ponto de vista de saúde, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter energia para brincar com as crianças, ela vai ter força para carregar essa criança no colo para lá e para cá, e ela vai conseguir também ter uma boa cognição na hora que ela for pensar no trabalho dela. Ela vai desenvolver um trabalho com muito mais produtividade, não vai ser aquela pessoa que a gente imagina sempre com uma olheira enorme e que está assim, nossa, não está aguentando nada, porque ela está bem nutrida, ela está cuidando do corpo dela, da saúde física. E por último, não menos importante, o quinto pilar é o pilar carreira. Na carreira, a mulher que aprende tanto as coisas técnicas, que estuda, que se aprofunda, ela se torna uma profissional diferenciada, mas hoje, mais do que nunca, nós temos a oportunidade para mulheres que querem trabalhar fora, desenvolver carreira de dentro de casa quando tem filhos pequenos. Isso é verdade. Que é o empreendedorismo online, com várias oportunidades. E aí essa mulher consegue conciliar
as duas áreas. E depois da pandemia, apesar da pandemia ter sido um período muito difícil, todos nós crescemos. Aqueles que se deram a oportunidade de crescer com a pandemia, com todas as suas limitações e restrições, aprenderam a trabalhar em casa, inclusive Sim. com a criançada correndo para lá e para cá. Sim, E muitas hoje fazem home office em empresas externas e vai uma vez por semana na empresa presencial. E tem até o seguinte, eu falo que tem mulheres que tinham profissões que, vamos supor, eu gosto muito desse exemplo, até conversando com as minhas mentoradas. A mulher, ela era, por exemplo, uma recepcionista numa clínica. Ali ela tinha uma profissão para uma única clínica, certo? Quando ela vai para o digital e ela faz um papel de assistente virtual, ela pode ser uma prestadora de serviço até de mais de um profissional. Ela pode ser a pessoa que agenda as consultas de 2, 3 psicólogos diferentes, de 2, 3 médicos diferentes, porque ela já está executando o que ela faria presencial, só que todo o agendamento, a conversa, a explicação sobre o trabalho daqueles profissionais, através ali do WhatsApp, através do digital. E ela vai empreender como uma assistente que, inclusive, presta serviços para outras empresas, não só para uma única. E isso potencializa a renda dela. Perfeito. E olha, hoje nós estamos conversando com a Lídia Noé. Ela é psicóloga e também nutri, como você colocou. Convidada a vir também como nutri. Está aqui aberto o programa. E o nosso tema hoje, eu achei bem importante, porque as mulheres estão realmente buscando essa realização profissional. Só que também ou já são mães ou estão se programando para ser. Até falamos sobre isso ontem, às vezes até evitam, porque falam, mas como vai ficar minha carreira depois? Não precisa evitar. Se você ordena a sua vida, as coisas podem fluir. E eu gostei demais de todas as suas orientações, quero agradecer a tua presença aqui. E nós vamos continuar o programa Mulher.com na esperança de que você volte com mais orientações. Com o maior prazer. Oh, delícia! Conversamos então com Lídia Noé, psicóloga, hoje falando sobre carreira e maternidade.